eu quero agradecer a todos os comentários no último vídeo, os comentários que estão no YouTube e os comentários que me fizeram pessoalmente. Aquele vídeo foi bastante necessário de se fazer, fugiu um pouco do normal do que eu costumo fazer aqui, mas eu fico muito feliz que depois de alguns dias sem postar vídeo, as pessoas tenham assistido e tenham gostado e tenham tido coisas a me devolver do que eu falei, né? Eu espero que vocês tenham essa mesma paciência com esse vídeo de agora. Eu faço parte de um coletivo cultural chamado Sussurros Distantes. A gente tinha bastante atuação no Instagram, postando poesia, sempre acompanhado de uma imagem para ilustrar. Em 2019, eu fiz uma ilustração para Páscoa. Eu gostei tanto da ideia da ilustração que em 2023 eu refiz ela. E aí eu resolvi refazer essa mesma ilustração para Páscoa agora de 2025. O que acontece? Eu acabei me passando e não deu tempo de postar. O roteiro já não fazia mais sentido, porque a Páscoa já tinha passado. Mas eu pensei sobre como eu poderia aproveitar ainda essa ilustração para conversar sobre alguma coisa relevante para o mundo das artes e artistas como um todo. E a resposta é eu tentar fazer um comparativo entre essas três artes separadas aí por alguns anos de experiência com desenho e ilustração e tentar explicar um pouco mais e dar algumas dicas, se possível, de como melhorar o seu desenho. O desenho que eu fiz em 2019 foi esse. Depois eu resolvi fazer um pouco mais colorido, eu acho que eu estava mais confiante em relação às cores. Em 2023 eu fiz esse. E agora a gente vai ver o processo de produção do desenho que eu fiz esse ano. Eu acho que um dos pontos principais para você aprender qualquer coisa é observar outras pessoas que fazem a mesma coisa. E eu vou tentar dar algumas dicas de como melhorar no desenho, mas principalmente o importante e o tema do vídeo aqui é continue praticando, porque a prática é o que leva à perfeição. Mas para além de praticar, eu acho que é importante você perceber as coisas que estão funcionando e as coisas que não estão funcionando. Todo mundo que fala sobre o aprendizado de desenho explica que não é um aprendizado linear, ou seja, você não vai aprendendo uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, mas muito pelo contrário, você aprende todos os fundamentos e aí depois você volta aos primeiros e aí depois você vai para frente. Então é basicamente olhar os mesmos fundamentos por outros ângulos. A gente pode começar a entender desenho através de 7 fundamentos essenciais, que são perspectiva, formas, anatomia, linhas, cores, composição, luz e sombra. Eu acho que ao passar desses anos, o fundamento que eu mais me debrucei, talvez também por causa de minha outra profissão, que é ser design gráfico freelancer, foi a composição. Composição é basicamente como você organiza os elementos na tela. Vocês não veriam normalmente, mas nesse momento eu estou usando a regra dos textos para gravar esse vídeo, que é só uma das formas de composição que a gente usa, mas existem infinitas e a combinação delas tendem ao infinito também. É óbvio que você nunca vai aprender tudo o que existe para aprender sobre perspectiva, por exemplo. Então é importante você entender quais são os tipos de perspectiva. A gente pode ter um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fugas e olho de peixe. No caso seria 5 pontos de fuga. Mas mesmo um artista profissional, ele tem coisas novas a aprender sobre perspectiva, sobre luz e sombra. A questão de luz e sombra, por exemplo, tem toda uma anatomia própria. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela só para vocês verem o quão complexo pode ser esse assunto. Então, basicamente, você não vai aprender linearmente. Você vai entender os fundamentos, mas você sempre vai voltar neles. Para além dessa questão técnica de fundamentos, acho que uma outra dica pode ser você tentar desenhar coisas que você gosta. Talvez desenhar coisas que você goste e permita gostar mais do trabalho que você está fazendo, sabe? Você enxergar mais beleza do que você só estudar perspectiva desenhando cubinhos aleatórios. Eu mesmo fiquei muito feliz quando eu descobri que eu sabia desenhar o Naruto, porque eu sempre fui fã do Naruto desde criança, então poder desenhar o Naruto foi um passo gigantesco assim. Uma outra dica pode ser também simplifique o processo. Então é basicamente você fazer desenhos mais soltos, mais gestuais, digamos assim, e você tentar primeiro fazer a forma mais simplificada possível e depois você vai adicionando detalhes. É basicamente assim que funciona a parte de composição, por exemplo. Você não iria começar a fazer uma composição, um estudo de composição, fazendo todos os detalhes finais do desenho. Isso não faz sentido. O importante é você blocar o que seriam os elementos principais. Nesse cenário aqui, por exemplo, você tem esse objeto que está em primeiro plano, que sou eu. Aqui desse meu lado você tem essa estante de livros, que
que cria linhas que direcionam a atenção para o objeto principal. E aqui atrás de mim você tem esse quadro que serve basicamente para emoldurar o objeto. Desse outro lado aqui você tem uma cacofonia proposital, porque é o tipo de estilo que eu gosto. Então, se eu fosse fazer um desenho dessa cena, eu não começaria desenhando os livros e as imagens que estão atrás de mim. Eu começaria fazendo um esboço geral desses elementos como uma coisa só e depois vai detalhando. Eu acho que é isso que muita gente se perde quando está começando a desenhar, porque querem colocar o máximo de detalhes possíveis sem entender a forma como um todo. Então, simplificar pode ser um bom jeito de você sentir mais prazer no que você está fazendo e você se frustrar menos. A próxima dica poderia ser: busque referências, mas não se perca nelas. É importante você entrar em sites como o Pinterest, por exemplo, e buscar imagens que fazem sentido para o que você quer fazer. Então, você pode buscar referências sobre o estilo de renderização que você quer fazer, o movimento artístico que você quer seguir, seja Art Deco, Art Nouveau, ou Steampunk, surrealismo, entre outros estilos de arte. A paleta de cores, por exemplo, mas tome muito cuidado para você não acabar se perdendo nas referências e até se desanimando também, porque quando você está começando, é óbvio que o seu desenho não vai ficar tão bom quanto as referências que você está usando. E eu acho que a ideia é essa mesmo, sabe? Você se inspirar em pessoas que você admira e que gosta do trabalho. Uma crítica que eu faço sobre esses processos acelerados de speed art, e até uma autocrítica também, que as pessoas estão começando a desenhar, acham que essa galera desenha rápido desse jeito, mas não é. Geralmente eu acelero meus vídeos 10, 15 vezes, porque seria maçante você assistir 10 horas de um processo de ilustração. E é óbvio também que quando eu empaco num detalhe que eu não consigo desenhar, eu corto essa parte do vídeo, porque não faz sentido eu ficar colocando eu errando e consertando, errando e consertando. Existem alguns canais de arte no YouTube também, de pessoas que dão muitas dicas, principalmente sobre fundamentos de desenho e sobre o mercado de ilustração como um todo. Eu posso citar o Marco Álvares, que é um senhorzinho muito simpático, e as lives da Sula, que ela dá muitas e muitas dicas, e ela é uma pessoa extremamente tranquila, assim, sabe? Evita o Trace. Mas o que diacho é Trace? Trace é basicamente você desenhar por cima. Aqui a gente chama de decalque, eu não sei porque que virou Trace, mas enfim, essa técnica ela pode até ser útil em alguns momentos bastante específicos. Seria no caso você usar uma maquete 3D para corrigir perspectiva ou alguma coisa do tipo, mas usar o Trace é quase você trapacear o processo de aprendizado, sabe? Não tem problema você fazer o desenho todo torto no começo, porque você tá aprendendo, então é importante que você erre para aprender com esses erros. Para ajudar com essa questão do desenho torto, você pode estudar anatomia, por exemplo. Então você vai entender como os músculos funcionam. É óbvio que você não vai desenhar músculo por músculo, mas você entender onde existe dobra, onde existe volume, você consegue melhorar um pouco essa questão. Mas uma coisa que você pode fazer depois, colocar seu desenho em cima da referência, para você conseguir enxergar onde foi que você errou, que você desenhou maior ou menor do que deveria. Mas tudo isso você consegue ajeitar com a prática e o estudo. A próxima dica seria observar e absorver. A maioria dos desenhos se propõe a retratar coisas da nossa realidade concreta. Então você observar como a luz se comporta em determinados materiais, ou como uma composição pode estar menos ou mais agradável aos seus olhos. E a última dica, essa é a dica mais importante de todas. Sem isso você não consegue nada. Então preste atenção. A última dica é: não desista. É basicamente isso, porque é você fazendo e observar como você faz, observar como você pode melhorar e o que tá dando certo, e continuar fazendo. E continuar fazendo, cara, uma hora você vai chegar num ponto que você vai dizer: eu não sei mais como melhorar. E talvez isso pode até ser frustrante para algumas pessoas. Eu ouvi falar, eu sempre acho que posso melhorar, eu não cheguei nesse patamar ainda. É importante continuar praticando, porque você pode buscar o artista mais fantástico que você conhece em qualquer área, e aí você pega a primeira obra que ele fez. Eu não sei que seja uma exceção extremamente rara, mas essa galera começou bem ruizinho e foi aprendendo. E uma outra coisa que você pode observar é que essas suas referências, elas têm referências próprias, que tem referências próprias, que tem referências próprias. Não acho que você vai conseguir criar nada do nada, porque não existe isso. Você precisa de referências, basicamente. E é através dessa mistura de referências que você cria a originalidade, que você cria a sua identidade. É isso, essas foram as dicas. Agora dá uma olhada em como ficou a ilustração. Se você assistiu até aqui, vai assistir outro vídeo. Se você gostar, se inscreve,
deixa um comentário. Vai ter mais vídeos vindo por aí, eu acho. É isso, valeu, falou, até a próxima.